O jornalismo e a política são dois temas que parecem andar sempre juntos, mas que não devem sofrer interferências um do outro. E é sobre essa relação entre política e jornalismo que nós vamos conversar hoje com o cientista político Pedro Mundim. Olá, professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Professor, dá para fazer uma análise sobre a relação entre o jornalismo brasileiro e a política do nosso país? Essa relação é conflituosa? Ela é, como é que a gente pode dizer assim, um pouco perniciosa? Qual seria o adjetivo que o senhor daria para ela? Então, assim, primeiro ponto, né? Numa democracia, né, o papel da imprensa é sempre fundamental e importante, justamente porque o jornalismo ou a imprensa em si, ela exerce o papel de mediador entre, não apenas isso, né, mas de mediador entre o que os governantes estão fazendo e o tipo de informação que a população precisa receber. E, obviamente, receber alguma informação é importante por quê? Porque eu preciso formar minha opinião. E é através da formação da minha opinião que eu vou poder depois exercer, de um certo modo, a minha participação política. Se essa relação é conflituosa ou mais amistosa, eu não teria como ter um adjetivo para defini-la, que vai depender muito, principalmente do ponto de vista que você assume como analista ou intérprete dessa relação. Se você, por exemplo, é um pesquisador mais alinhado a um determinado campo político-ideológico, pode ser que você veja essa relação sempre como conflituosa, porque a imprensa, exercendo o seu papel de, que a gente chama de cão de guarda, né, de fiscalizando os poderes, os demais poderes da República, pode sempre dar a impressão de que ela está sendo muito crítica. E isso pode ser que seja algo que você não goste de ver. Ao mesmo tempo, dependendo da maneira como você olha, você pode interpretar que a imprensa sim está exercendo de fato o papel dela. Eu quero, numa democracia, que a imprensa seja crítica e excessivamente crítica, porque é justamente quando ela põe o dedo na ferida, quando ela fiscaliza os poderes, que ela consegue exercer melhor o papel que ela poderia. Eu, como cidadão, entre aspas, eu meio que delego para a imprensa esse papel de estar sempre fiscalizando o que os governantes estão fazendo, se aquilo está certo, né, se o dinheiro público está sendo gasto de uma forma correta, porque eu, pessoalmente, como indivíduo, não tenho como fazer isso o tempo todo. E no atual governo, a gente percebe algumas tensões entre Jair Bolsonaro e parte da imprensa, né, grandes veículos, um uso muito recorrente das redes sociais como veículo de imprensa, né, oficial do governo. Como é que o senhor analisa isso? Deve ser uma mudança seguida a partir dos próximos anos, essa importância das redes sociais? Na verdade, sim. Tem uma frase que eu gosto de usar muito em sala de aula, não é minha, né, de um outro autor que chama Samuel Popkin, que é um analista sobre comportamento muito importante, que é o seguinte: quando a mídia muda, a política muda também. Né? Então as redes sociais vieram para ficar. E, obviamente, como os políticos são perseguidores de multidões, eles entenderam que eles precisam usar cada vez mais as redes sociais para se conectar com o público. Qual que é a vantagem estratégica do ponto de vista político disso? O político agora, para acessar uma massa de eleitores ou de cidadãos, ele não precisa mais do intermédio da imprensa. Né? Ele pode fazer isso diretamente. Qual que é a desvantagem disso? Você tem apenas um lado da história, você tem sempre o lado de quem está mandando a mensagem. E o ideal é que a imprensa faça uma cobertura que mostre pelo menos dois lados, né? Mas a gente sabe que, na verdade, uma história geralmente tem mais que dois lados, às vezes tem 3, 4, enfim. Mas é o papel da imprensa, do bom jornalismo, buscar essas questões. Se o governo de ocasião vê a cobertura da imprensa como algo mais negativo, como perseguição, etc., e usa as redes sociais para se defender, ela está dentro do seu direito legítimo. Agora, uma coisa importante que o telespectador tem que saber é o seguinte: vamos entender que os políticos são agentes estratégicos que querem algum tipo de benefício. E para um político, de fato, o ideal é o quê? Uma cobertura positiva para si e negativa para o seu opositor. Esse é o melhor dos mundos. Né? E ele sempre vai reclamar quando ele sofre uma crítica, porque ele começa a enxergar que aquilo ali pode ter algum tipo de efeito político para a sua figura, para sua candidatura, etc. Né? Então, para resumir mesmo, não existe santo nessa história. Né? E voltando para o jornalismo, que também muitas vezes nem exerce esse papel de santo também, né, professor? A gente acredita muito na imparcialidade dos veículos, né? Na verdade, os jornalistas pregam essa imparcialidade. Mas a gente entende que cada veículo tem o seu viés editorial, tem muitas vezes o seu viés político. Como enxergar isso nos veículos e como isso pode interferir na democracia? Então, é uma pergunta mais complexa essa, que eu não teria como responder assim, num curto espaço de tempo.
Mas é importante frisar o seguinte, essa questão da imparcialidade, de um certo modo a gente discute muito isso em sala de aula, durante o curso de jornalismo, e posso falar isso um pouco com propriedade, porque eu sou formado em jornalismo depois que eu fui para a ciência política. Mas, enfim, não é uma questão que quando as pessoas vão para o mercado de fato, pelo menos eu enxergo assim, se pegam muito, né? Ficam muito preocupadas com isso. Não é que elas não estão deixando, não estão colocando a questão da imparcialidade como algo desnecessário. Não, na verdade é assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que os jornais ou a imprensa, de um modo geral, elas são uma empresa. Né? E, obviamente, como uma empresa, o que elas querem? Elas querem ampliar o seu lucro o máximo possível, porque elas precisam sobreviver. O jornalismo tem um custo, não é uma coisa barata de ser feito. E o bom jornalismo, e principalmente o bom jornalismo político, ele é caro de ser feito. Né? Então as empresas o tempo todo elas estão, obviamente, levando em consideração o custo de produção que elas têm, o que o público que elas estão querendo atingir espera receber de informação, e de um certo modo isso vai moldando, mas geralmente vai moldando a linha editorial de cada um dos veículos. Tá? E claro que para moldar essa linha editorial dos veículos, a gente tem que observar também como que a própria base de consumidores se posiciona ideologicamente. Aí só para dar um exemplo bobo, vamos imaginar que o Brasil fosse um país que tivesse claramente dois polos ideológicos, esquerda e direita. Do ponto de vista comercial, o que a gente ia ter? A gente ia ter pelo menos dois grandes veículos de imprensa, um falando para cada lado. Do ponto de vista democrático, a gente teria o quê? Muita pluralidade. Contudo, a gente teria muito viés de cobertura, porque cada um falando para o seu nicho. Mas vamos imaginar que a gente tivesse um país em que, ideologicamente, as pessoas se colocassem no centro. O que a gente teria do ponto de vista de um comportamento da imprensa? Uma imprensa muito menos ideológica ou muito menos viés, só que muito menos heterogeneidade da informação. O que é melhor para a democracia? A gente não sabe, é difícil, né? Obrigada, professora. Infelizmente a gente não pode continuar, porque nosso tempo está estourando. Obrigada pela sua presença de novo. Boa noite. Eu que agradeço.